Olá, pessoal da Igreja Batista em Morro Grande, graça e paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria imensa poder participar das comemorações dos 42 anos dessa igreja e da nossa igreja, né, minha, da minha família, porque nós, embora hoje pastores aqui em Montpellier, nós ainda não pedimos a nossa carta de transferência, então isso quer dizer que Morro Grande ainda é a nossa igreja. Inclusive, aqui na França, eu sempre me refiro como a Igreja do Morro Grande como a minha igreja em São Paulo. Então, não se preocupem, continuamos membros aí, mesmo que distantes, né? E para mim é uma honra, uma alegria, quando o pastor Edson fez esse convite para mim, de estar com os irmãos nessa noite, comemorando o aniversário de 42 anos da igreja. Mesmo que virtualmente, porque sairia mais barato fazer esse vídeo, né, aqui em Montpellier do que pagar uma viagem de avião para eu pregar e estar com os irmãos aí no Brasil. Então eu acabei aceitando esse desafio de vir aqui em Montpellier e fazer este vídeo, esta pregação, e estar com os irmãos mesmo que virtualmente. Quem sabe no aniversário aí dos 60 ou 70 anos do Morro Grande, a gente já consiga fazer aquelas versões mais futurísticas do cinema, né? A versão holográfica, né? Mas enquanto não temos o holograma, a gente fica no vídeo mesmo, os irmãos me vendo aí pelo telão e eu vendo cada um aí dos irmãos que estão sentados aí nos bancos da igreja. E para falar desses 42 anos da igreja do Morro Grande, esses 42 anos onde Deus permitiu que essa igreja estivesse aí neste bairro em São Paulo, 42 anos já se passaram, é uma igreja relativamente jovem. Eu digo relativamente jovem porque eu tenho 40, né? Então como eu não sou velho, então a igreja também não é velha. Como manter o encorajamento nesses 42 anos, e por mais 42 anos, se Deus assim permitir, como manter o encorajamento diante de tantos problemas? Após 42 anos de existência, como prosseguir essa vida de fé comunitária quando nós nos encontramos no meio de tanta dor, tanto sofrimento e tanta aflição na vida? Como continuar caminhando em nossa vida cristã se nós sabemos que a nossa vida vai declinando aos poucos até a morte? E como todos nós sabemos, o apóstolo Paulo, ele também passou por uma situação, por várias situações de angústia e de aflição também. Ele teve que enfrentar muitos perigos, ele teve que enfrentar muitos castigos, e ele até mesmo quase morreu em alguma dessas ocasiões. Então a sequência de sofrimentos do apóstolo Paulo, a sequência de perseguições e de aflições na vida dele, não parava. Creio que na vida de muitos irmãos e até na vida da igreja de modo geral, isso infelizmente tem também sido uma realidade. Então, como é possível resistir em tais situações? Como foi possível resistir nesses 42 anos e como vai ser possível resistir por mais 42 anos como igreja, como comunidade e até como cristãos individualmente falando, né? Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, além das ameaças contra ele mesmo, ele também sofria por causa das ameaças contra as igrejas que ele havia implantado. Então eu arrisco até mesmo a dizer que ele sofria muito mais por essas igrejas do que por ele mesmo. Em todo caso, ele passava por aflições internas, quer dizer, os sofrimentos que eram a sua angústia, a sua aflição pessoal, e também passava por aflições, por sofrimentos externos, quer dizer, as ameaças que as igrejas que ele implantou, essas ameaças dessas igrejas que ele tinha implantado, que as igrejas sofriam, pelas quais a igreja passava. Então isso quer dizer que o grande apóstolo Paulo foi forjado no sofrimento por todos os lados, interno
na vida pessoal dele e externo por conta dessas igrejas que ele havia implantado. E como todos os seres humanos, ele também tinha necessidade de se exprimir, ele também tinha necessidade de compartilhar os seus sofrimentos e até mesmo os seus medos. E no Novo Testamento, nós encontramos a sua carta mais pessoal, a sua carta, como podemos dizer, a sua carta mais íntima, que é a carta de 2 aos Coríntios. Nessa carta, Paulo, ele conta todos os seus sofrimentos pessoais, bem como os sofrimentos que as igrejas que ele tinha implantado passou. Então, nessa carta, nós vamos encontrar, por muitas vezes, o apóstolo Paulo abatido, cansado, consternado, mas não desencorajado. Apesar de tudo isso que ele estava passando, esses sofrimentos, essas aflições, ele estava pronto a continuar. Inclusive, vejamos como ele começa esta segunda carta aos Coríntios. Logo ali no comecinho da carta, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar também os que estão passando por tribulações. Então nós vamos notar que logo após as saudações iniciais dessa carta, Paulo já introduz o assunto da tribulação e qual é o objetivo da tribulação. Dessa forma, toda a carta de 2 Coríntios está impregnada pelo papel do sofrimento na vida do cristão. Ele chega até mesmo a admitir no verso 8 do capítulo 1 que ele havia até mesmo perdido a esperança na própria vida. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos até mesmo a esperança da própria vida. Então voa lá um apóstolo Paulo acabado, um apóstolo Paulo abatido. Nesse contexto, ele está provavelmente citando a sua experiência na cidade de Éfeso, onde havia o templo da deusa Diana, e com todo o comércio, com todo o sistema comercial que havia naquela cidade por conta disso. Essa história está mais detalhada em Atos capítulo 19, quando os poderes econômico e social da cidade expulsam Paulo em razão da mudança que a sociedade sofreu com a chegada do Evangelho. Mas o livro de Atos não nos diz que Paulo estava abatido dessa maneira. Se nós não lêssemos esse texto de 2 Coríntios, talvez a gente pensaria que estava indo tudo bem com Paulo, ou que ele estava firme e forte contra tudo e contra todos. Mas não era bem o caso. De acordo com seu próprio texto aqui, ele não estava nada bem. Em todo caso, Paulo nunca parou, apesar de tudo conspirar para isso. Mas como é possível que Paulo não tenha sucumbido diante de todas essas dificuldades? Então, de que maneira nós podemos manter a coragem para continuar? Mantermos a coragem para continuar vivendo a nossa vida cristã, para continuarmos vivendo em relacionamento com Deus? Apesar de todas as aflições, apesar de todos os sofrimentos e de todas as dificuldades. Como podemos manter o fôlego de seguir adiante quando nós somos atingidos pelas dificuldades da vida, que às vezes até nos arrancam a esperança? Vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. E esse texto nos mostra o segredo de Paulo para não perdermos o ânimo. Ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê,
pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então Paulo começa esse trecho com a expressão por isso. E isso quer dizer que a glória de Deus, citada nos versículos anteriores, tem um papel fundamental para o encorajamento de Paulo. Mas partindo da glória de Deus, como esse encorajamento se produz, como ele se realiza na nossa vida, como ele se desenvolve. Eu creio que neste texto, o apóstolo Paulo nos encoraja a continuar, nos encoraja a prosseguir e nos encoraja a olhar 3 contrastes que nos ajudam a resistir durante as dificuldades da vida. Isso é, ele vai afirmar várias vezes o seguinte: não ligue para isso aqui não é tão importante. Mas veja este outro lado aqui, como ele é mais importante do que essas outras coisas. E o primeiro contraste que ele vai fazer é o seguinte: não veja o que está no exterior, mas veja o que está no interior, conforme o versículo 16. E aí eu fico pensando, né? Assim como um livro ou um presente, nós não devemos julgar uma situação pelo seu estado exterior. Desde sempre, Deus nos ensina por meio da sua palavra que o exterior de alguma coisa nunca foi o melhor meio de verificação do que quer que seja. E é por isso que Paulo apresenta a renovação do homem interior como o meio de justificação, a propósito de não se desencorajar diante das dificuldades. É como se Paulo dissesse mais ou menos assim: não se preocupe, gente, por causa do homem exterior. Cuide do homem interior. O que está externo vai apodrecer de todo jeito, mas o que está interno é eterno. E, na verdade, todos nós vamos envelhecer. Isso é inevitável. Nosso corpo ficará cada vez mais frágil até morrer. Eu lamento dar essa notícia para os irmãos, mas todo mundo aqui vai morrer. E todo mundo, espero, vai ficar velho, e quando ficar velho, o corpo vai parar de funcionar. Então, nosso corpo ficará cada vez mais frágil até morrer, é o que Paulo diz, né? Essa fraqueza na vida já acontece numa situação normal da vida. Nosso corpo vai reagindo de maneiras diferentes com o passar da vida. Então, sim, numa situação normal de vida, isso já acontece. Agora, quanto mais aqueles que passam por tensões extremas, como o apóstolo Paulo vivia, isso acaba acontecendo de uma maneira ainda mais rápida. O envelhecimento, a fraqueza vem ainda mais rápido do que viria numa situação normal de vida. Então, os sofrimentos, as angústias, as aflições podem causar grandes transformações em nosso corpo. E é por isso que ele admite que ele deve observar o homem interior, porque o que ele estava vendo do seu homem exterior estava se desfazendo. Mas atenção, né? O apóstolo Paulo não via o corpo humano da mesma maneira que os gregos viam o corpo. Quer dizer, o corpo era apenas uma embalagem para a alma, porque os gregos criam que a alma era imortal. Tudo bem. E o corpo era mortal, que aí não tem grandes diferenças com a nossa crença, né? Mas os gregos, o que eles faziam? Por conta disso, eles desprezavam completamente o corpo para dar mais atenção para a alma. Então eles tinham lá toda a filosofia, toda a religiosidade da alma, mas como o corpo ia se degenerar mesmo, eles se entregavam a todo tipo de prazer exagerado. Bom, o corpo vai apodrecer mesmo? Então eu vou gastar meu corpo da maneira que eu quiser, mas eu vou fazer os meus ritos religiosos, eu vou ter a minha filosofia transcendental aqui para cuidar da alma que é eterna, né? Paulo não pensava assim, porque Paulo mantinha o seu pano de fundo hebraico, quer dizer, o ser humano, corpo, o ser humano, na verdade, ele é formado por uma só unidade, ele é um ser humano, que tem uma parte material e outra parte imaterial. Né? É assim que os hebreus viam o corpo humano, era um só corpo, era um homem, não era um homem dividido em compartimentos. Né? Inclusive,
Este trecho que o apóstolo Paulo escreveu, esse trecho que nós lemos agora, que é o título aqui da nossa pregação, ele está incluído na seção justamente da carta de Paulo, que ele fala sobre a ressurreição do corpo, a ressurreição da carne. Quer dizer, Paulo via o homem como uma unidade e não em compartimentos. Então, Paulo cria que Deus vai ressuscitar os seres humanos na sua integralidade, corpo e alma. Porque o poder da vida está em Deus. E é justamente essa esperança que faz com que Paulo avance. Além disso, Paulo deveria ter abandonado sua vida com Deus há muito tempo, se ele dependesse só dele mesmo para ser encorajado. Ele mostra então uma capacidade incrível que só poderia vir de Deus. É por isso que ele afirma que ele não perde o ânimo e que ele também se renova em seu homem interior. Então, de certo modo, seu corpo estava se decompondo, estava apodrecendo, mas quanto mais o seu corpo se decompunha, mais ele se agarrava à esperança da ressurreição. O dia onde Deus faria com que seu corpo ressurgisse. Mas o que é esse homem interior que Paulo tanto diz? Não se trata aqui da sua inteligência, nem se trata também da sua condição psicológica. Na verdade, Paulo fala da sua nova condição em Cristo, que não depende de nenhum meio externo. O seu homem interior não depende dele mesmo. Esta nova natureza se renova cada dia, pois cada cristão é animado pelo Espírito Santo e não pelos seus próprios esforços. Em todo caso, ele vive com um corpo que perece, e assim será até o fim da vida aqui. É por isso que Paulo, em algumas de suas cartas também, ele diz que queria ir logo para o céu, pois a sua nova natureza, este homem interior, ansiava por isso. A sua nova natureza clamava para ir ao céu. E este homem interior possui a garantia, possui a esperança, possui a certeza dada por Deus que ultrapassa qualquer condição externa da sua vida. Essa é exatamente a razão da sua renovação interior, pois ela encontra sua origem no próprio Deus, não depende de nós mesmos. Além disso, todas as coisas físicas, todas as coisas materiais que nós vemos aqui vão perecer um dia. Então, nós temos duas escolhas. Ou nós nos sentimos desencorajados pelo curso natural da vida, onde as coisas vão perecer, ou nós olhamos o nosso homem interior. Quer dizer, nós podemos olhar todos os problemas da vida e nos desesperar sabendo que isso não vai adiantar em nada. Talvez o fato de ficar olhando apenas as circunstâncias externas da vida vai produzir amargura, vai produzir rancor, vai produzir falta de amor próprio, entre outras coisas terríveis ainda. Ou então, nós podemos olhar aquilo que Deus já fez por nós. A sua obra de redenção na cruz, a esperança da vida eterna e da ressurreição, o perdão que Ele nos concedeu, as respostas de oração que Ele nos deu, a graça que Ele nos concedeu e as suas misericórdias que se renovam em nosso favor a cada manhã. Nenhuma dessas coisas perecem. Todas essas coisas que Deus já nos deu em Jesus são eternas. Por quê? Porque Deus é a fonte de todas essas coisas. Deus é eterno e é Deus quem as renova e não são fruto do nosso próprio esforço. Muito bem. O segundo contraste que o apóstolo Paulo nos diz aqui neste texto, que está no verso 17. Ele vai nos dizer: não veja a aflição leve e passageira, mas veja a glória eterna de Deus, presente e que é pesada, que é eterna. E aí eu pergunto, qual é o peso do seu sofrimento? Qual é a duração da sua aflição? Às vezes, nós achamos que elas não terão mais fim, não é mesmo? Mas como exatamente esse texto nos ajuda a compreender o papel da glória de Deus
em meio aos nossos sofrimentos. No verso 17, parece que Paulo inverte a noção de leve e pesado. Ele afirma que a aflição é leve e passageira, mas um pouco antes ele disse que as tribulações que ele tinha enfrentado estavam além das suas forças, até o ponto de achar que ele ia morrer. Então, por que ele diz agora que as aflições são leves, que as aflições são passageiras? O que foi que mudou? De fato, ele já está aqui aplicando o contraste na vida do cristão. Paulo está fazendo uma comparação por contraste entre o que Deus deu a ele e o que ele vive em sua carne. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as aflições, ele faz esse contraste entre a tribulação passageira e a glória eterna de Deus. E aí, já que Paulo já usou no primeiro contraste, ele sempre vai destacar o homem interior. É o nosso primeiro contraste, lembram? Não olhe aquilo que é exterior, mas veja o seu homem interior. Então ele vai usar esse homem interior para sustentar os seus outros argumentos, para continuarmos avançando, para continuarmos resistindo. E uma vez que este homem interior é realçado, as coisas externas já não têm mais a mesma importância para o apóstolo Paulo. Quanto mais valorizarmos o homem interior, menos nós valorizaremos as coisas externas. Por isso a aflição é leve e passageira, pois a glória de Deus em nossa vida é eterna e é pesada. E por que pesada? Isso é interessante porque Paulo vai usar a mesma gramática hebraica para descrever a glória de Deus na língua grega. É porque a palavra glória em hebraico, ela tem a mesma raiz, o mesmo significado de peso e também de presença real. A raiz da palavra glória e da palavra peso é a mesma. Isso quer dizer que a glória de Deus pesa, que a glória de Deus é pesada. Nada pesa mais para o apóstolo Paulo do que a glória de Deus. É por isso que a aflição é leve, porque a glória de Deus é mais pesada. Uma outra coisa interessante é que a palavra que Paulo escolheu em grego quer dizer ao mesmo tempo peso e plenitude, ou ainda alguma coisa significativa no sentido de ter uma substância real, concreta, que existe, que a gente pode até mesmo tocar. Assim, a aflição é leve e passageira, e Paulo vai usar também um outro termo dizendo que a aflição é insignificante, justamente porque a glória de Deus é plena, é real, concreta e pesada. Ela ultrapassa toda e qualquer aflição. Nós vemos que o olhar de Paulo para a glória futura modela a sua maneira de viver o presente. Mas ele não diz isso apenas para oferecer aos coríntios uma consolação vazia ou só aquela coisa que a gente chama de pensamento positivo. Absolutamente não. Ele diz isso justamente porque ele está vivendo isso em sua própria pele. O cristão tem a esperança real, concreta da vida eterna, porque ele conhece, ele experimenta a glória de Deus. Já que ele conhece o peso, a realidade e a presença da glória de Deus em sua vida, ele pode contrastar a brevidade deste mundo com a eternidade da glória. Mas se nós não conhecermos a glória de Deus, não há contraste. E se não há contraste, nós vamos permanecer no desespero da brevidade dessa vida. E é por isso que Paulo nos ensina a fazer esses contrastes. Não se trata de negar as aflições ou desprezar os sofrimentos. Ainda mais que Paulo destaca muitas vezes as suas próprias tribulações. Trata-se aqui simplesmente de colocar todas essas coisas no seu lugar correto. O cristão não consegue impedir o sofrimento, pois o mundo ainda não está plenamente restaurado. Além disso, o ser humano não tem nenhum poder de impedir o sofrimento. Mas quando o mundo será restaurado, a glória de Deus ultrapassará todo o sofrimento. Pois essa glória, ela é presente e é real, ela tem uma substância.
A glória de Deus tem uma substância real e eterna, enquanto que o sofrimento não vai durar para sempre. Esse é o contraste, essa é a diferença. Essa é a diferença que Paulo faz entre a glória eterna de Deus e as aflições passageiras. É por isso que nós lemos em Apocalipse que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A presença de Deus, a glória de Deus, a substância real e eterna de Deus acabará com todo sofrimento. E o fato de viver e experimentar esta esperança muda a nossa maneira de olhar o mundo. Meus irmãos e irmãs, eu sei que é muito fácil ficarmos desencorajados pelas aflições e os sofrimentos da vida. Mas saibamos que todas essas coisas não possuem o mesmo peso, não possuem a mesma substância e não têm o mesmo tempo eterno que a glória de Deus tem. A glória de Deus, ela é real e eterna. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos superar os problemas da vida quando nós nos concentramos, quando nós vivemos sobre a glória de Deus e não sobre os problemas. Quando nós conhecemos e quando nós experimentamos a glória de Deus, a presença de Deus em nossa vida, as aflições não desaparecem, mas elas se tornam mais leves e elas se tornam momentâneas. Esta é a esperança cristã. Nós cremos que Deus renovará as nossas forças e que a sua glória ultrapassará e ultrapassa toda a aflição e todo o sofrimento. O terceiro contraste aqui, terceiro e último contraste, diferença que o apóstolo Paulo faz é: não olhe aquilo que se vê, mas olhe aquilo que não se vê, de acordo com o verso 18. Assim, claro, eu sei, isso é meio contraditório, mas é exatamente isso que Paulo nos pede para fazer. Nós não devemos olhar para as coisas que se veem, mas nós devemos olhar para as coisas que não se veem. Em todo caso, como nós podemos viver neste mundo com tanto sofrimento? Como treinar o nosso olhar para fora destas coisas que nos ferem e que nos fazem mal? O apóstolo Paulo vai então destacar a importância da nossa convicção a partir das coisas que nós não vemos. Este é um dos assuntos mais frequentes na Bíblia, aliás. Assim, nós não observamos não aquilo que se vê, mas aquilo que não se vê. Nós não vemos Jesus, nós não vemos o Espírito Santo e Deus nunca foi visto. Na verdade, Paulo olha para a eternidade em contraste com a temporalidade dessa vida. Aqui Paulo nos apresenta a causa, nos apresenta a fonte do pensamento anterior dele sobre a glória eterna de Deus. Isso quer dizer, já que nós observamos aquilo que não se vê, nós também cremos que a aflição é passageira e que a aflição é leve. Dessa forma, a nossa vida não está baseada nas evidências diante dos nossos olhos, mas a nossa vida está baseada nos ensinamentos da palavra de Deus. Se nós nos orientarmos pelas coisas deste mundo e não pela palavra de Deus, nós vamos nos desencorajar facilmente. Nós nos desencorajamos hoje porque o mundo jaz no maligno. Mas atenção, isso não quer dizer que nós somos discípulos de Platão, isto é, o mundo tem dois andares, né? Dos quais o segundo, ele é invisível, e aqui embaixo é o andar das coisas visíveis que não merecem a nossa atenção. De forma alguma é isso. O cristão não despreza o mundo aqui embaixo como os platônicos faziam. Muito pelo contrário. O cristão se envolve com o mundo aqui embaixo justamente a partir das coisas que ele não vê. É exatamente por isso que Paulo se submeteu a passar pelas aflições dessa vida. O seu engajamento com as coisas que ele não via o levou a fazer o que ele fez. E justamente para destacar esta diferença, Paulo não afirma que as coisas são invisíveis, mas ele diz as coisas que não se veem. Isso quer dizer que estas coisas estão aí, essas coisas existem, mas ainda não é o momento de vê-las. E isso muda tudo,
Pois de um lado a glória de Deus tem um peso, tem uma substância, ela é real. E agora aqui, no verso 18, Paulo reforça essa ideia, dizendo que nós somos conduzidos por essas coisas que nós não vemos, mas de fato elas são reais. Nós não vemos, mas de fato essas coisas são concretas, elas existem, elas são tão reais que elas são eternas, elas permanecerão para sempre. Enquanto que todas as coisas que nós vemos hoje são finitas, elas perecerão, elas vão desaparecer. Então, a cada dia, nós devemos aprender a olhar o mundo com os olhos da fé. E é por isso que a carta aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 11, repete muitas vezes o termo pela fé. Esses cristãos passaram por momentos terríveis, mas eles resistiram, porque o olhar deles era um olhar de fé. Eles não ficaram limitados às evidências visuais, mas eles ficaram ligados à palavra de Deus, que nos mostra as coisas que hoje nós não vemos, mas que existem, que são reais e que são eternas. Tudo aquilo que nós vemos hoje vai desaparecer. Assim, se nós cremos nas coisas deste mundo, nós estamos confiando em coisas que hoje existem, mas que amanhã não existirão mais. Essa é a razão pela qual Paulo não se deixa guiar pela aflição. E a aflição faz parte das coisas deste mundo. Só que as coisas deste mundo hoje existem e amanhã não existem mais, porque são passageiras. Então, na verdade, aquele que crê, aquele que anda com os olhos da fé, é o verdadeiro realista, pois ele vê aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro, não aquilo que vai perecer um dia. Então, se por exemplo, hoje nós confiamos em nossa saúde, hoje nós temos saúde, amanhã não teremos mais, o nosso corpo vai se decompor. Se hoje nós confiamos em nosso dinheiro, hoje temos dinheiro, amanhã não temos mais. Se nós confiamos em nosso trabalho, hoje nós temos um, amanhã não teremos mais, amanhã estaremos aposentados, nós não sabemos. Todas estas coisas, nós podemos vê-las, elas são visíveis, mas é tudo passageiro. E justamente as coisas que nós não vemos, o amor de Deus, a redenção, o Espírito Santo, a presença de Deus em nossa vida, a esperança da vida eterna, as consolações de Deus, são todas coisas que nós não vemos, mas que são eternas. Então, creiamos nestas coisas que nós não vemos por enquanto, mas que nos serão reveladas no dia da ressurreição. Confiemos na glória eterna de Deus, que é real, que é presente, que tem uma substância que está sempre conosco. E é por isso, justamente por isso, que o objetivo do cristão é viver para a glória de Deus. Então, meus irmãos, vivamos para a glória de Deus. Vivamos na glória de Deus, pois ela é eterna, ela é real e ela é pesada. Enquanto estamos aqui, passaremos por aflições, mas saibamos que ela é passageira, que um dia ela vai terminar, porque nada